Graças e paz, irmãos, bom dia. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você se assente, por favor, fique à vontade. Quero já agradecer aqui meu amigo pastor Aladir Xavier, mais conhecido lá no trabalho como professor. Agradeço a ele pela oportunidade que nos deu de podermos falar acerca da palavra de Deus, pela confiança. Agradeço a vocês também, irmãos, por estarem disponíveis mais um dia para cultuar o nome do Senhor Todo-Poderoso. E, brevemente, quero me apresentar para vocês aqui. Meu nome é João, como ele já disse aqui, trabalhamos juntos, né? Nós trabalhamos juntos. Essa que está aqui na frente é minha esposa, Simone. Nós estamos nos aturando com amor há 30 anos aproximadamente. E servindo a Deus, eu já tenho aí praticamente 40 anos que eu sirvo ao Senhor. Então, a questão de servirmos a Deus, irmãos, é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. E quando podemos servir a Deus e compartilhar com os irmãos também a alegria de servir ao Senhor, isso é melhor ainda. Então, eu queria te convidar, pode ficar sentado, para que tu abra a tua Bíblia aí no Salmo 1, o primeiro Salmo que nós vamos ler hoje, e dali vamos caminhar um pouquinho para entender aquilo que Deus falou conosco através da palavra dele. Diz ali: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos já ouviram esse salmo aí? Conhecem? Tem como a gente ler o versículo 2? Esse salmo é pequenininho, vamos ler todos os 6 versículos dele. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Põe de volta, por favor, no versículo 1 para nós. Antes da gente começar a ler, a falar sobre aquilo que nós lemos aqui, vamos fazer mais uma oração, né? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que a tua palavra se revele a nós, Pai. Se revela a nós pela tua palavra, descortina das nossas mentes, Deus, toda a revelação que tu tens para nós. Não permita, Senhor, que sejamos prepotentes e de maneira nenhuma, Senhor, tentamos fazer com que o homem sobressaia mais, Pai, do que a presença do Teu Espírito Santo. Não, Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui nessa manhã, para atuar em nossos corações, transformar as nossas vidas, renovar-nos, Pai, e fazer com que a Tua palavra, mais uma vez, seja alimento para o nosso espírito. Nós te pedimos, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Versículo 1 diz ali que bem-aventurada é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já ouvi, irmãos, acho que no mínimo umas 20 dissertações acerca dessa palavra. Já ouvi muita gente falar muita coisa. Só que Deus, há uns dias atrás, eu fui convidado para levar uma palestra ali na igreja onde eu congrego atualmente na Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, ali em Real, e teve um congresso de jovens, e me pediram para levar uma palestra ali acerca de identidade. E nós falamos ali sobre identidade, e eu fiquei muito feliz e entusiasmado, porque durante todo o tempo em que eu preparava essa palestra, Deus falou comigo acerca desse versículo aí. E eu achei muito interessante. Mas eu queria perguntar para vocês, por acaso vocês sabem o que significa a expressão bem-aventurado? Alguém sabe me dizer? Sim ou não? Pode falar, fica com vergonha não, tá, irmão? Feliz. O que mais? Alguém sabe mais? Quem dá mais? Quem dá mais?
Põe para mim, faz favor, lá a definição. A expressão bem-aventurado em hebraico é Bearuk. E em grego é Makarioi. É difícil falar isso, né? Significa feliz, muito feliz, bendito. Significa também recebedor privilegiado do favor divino. Nós estamos vivendo pela graça. É pela graça que somos salvos. Ou seja, Deus nos fez um favor em que não merecíamos, entregando o seu único filho, Jesus, para que através da morte e da ressurreição dele, nós encontrássemos a vida eterna com ele. Então, nós somos bem-aventurados. Ou também significa o termo muito abençoado. E eu achei interessante porque enquanto eu preparava lá aquela palestra, eu fui lendo isso aí e eu falei, caramba, mas isso aqui me leva para um caminho bem interessante. E eu fui lendo e falei, poxa, se bem-aventurado é o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, essa pessoa é feliz porque ela sabe com quem ela convive. A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons. O que a gente tem visto na sociedade de hoje? Não é isso? Os valores invertidos, né? Corrompidos, os bons costumes parece que foram para o lixo. Mas glória a Deus que nós preservamos a santa palavra de Deus e nós preservamos os bons costumes e os princípios que a Bíblia nos ensina para sermos felizes, bem-aventurados. Passa para mim, faz favor. E aí diz ali, muito feliz ou abençoado é. Eu fiz como se fosse uma transliteração ali do primeiro versículo do Salmo 1. Muito feliz ou abençoado é aquele que sabe quem é, aquele que sabe com quem convive, aquele que sabe o que faz, aquele que sabe onde está e aquele que sabe para onde vai. Você se enquadra nesse aspecto, nessa perspectiva aí? Vamos começar a pensar um pouco sobre a nossa atual condição e vamos relembrar um pouco sobre aquilo que nós já vivemos. Eu, por exemplo, ontem, inclusive, eu conversava com um casal de amigos sobre isso. Na minha família, meu pai e minha mãe, somos 5 irmãos, somos 5 filhos que eles tiveram. Eu sou o 4º filho, então eu tenho 3 mais velhos do que eu e um mais novo. E quando eu nasci, lá em casa é meio que uma escadinha assim. A minha irmã nasceu, aí 11 meses depois nasceu a outra, 1 ano depois nasceu o outro, 1 ano depois nasceu eu, aí 1 ano depois minha mãe perdeu um bebê e 1 ano depois veio o meu mais novo. Então o mais novo tem um intervalo aí de 2 anos para mim. Mas quando eu nasci, o meu pai, ele era do candomblé. O meu pai, ele fazia parte da religião lá do candomblé. E o meu pai, ele sempre teve uma característica muito peculiar de homens brutos e antigos, que é não resistir a mulheres. O meu pai, ele não podia ver um rabo de saia que ele ficava doido. E o meu pai, tudo quanto era canto que ele passava, ele deixava 1, 2 filhos. Tanto é que lá em casa nós somos 5 irmãos, mas eu, por exemplo, conheço mais 13, que são por parte de pai, espalhados por todos os cantos. Inclusive, eu conheci um irmão numa cidade que eu morei lá no interior do Rio de Janeiro, que ele era meu irmão e tinha a mesma idade que eu, filho de outra mulher. Então, meu pai não era fácil, não. E nessa época em que eu nasci, o meu pai tinha um caso com uma mulher que fazia parte lá do candomblé junto com ele. Uma mulher, inclusive, bem mais velha do que ele. E quando eu nasci, essa mulher era a mãe de santo lá do terreiro, lá do candomblé. O meu pai me deu para ela. E eu não sei se ele me deu para que ela me criasse simplesmente ou se ele me deu como se fosse uma oferenda, alguma coisa desse tipo. Mas ele me deu para ela criar. Toma, para você. Minha mãe ficou desolada, ficou triste por isso, mas eu fui ali durante 10 anos, até eu começar a compreender as coisas, criado dentro daquela casa. Essa mulher, como ela já era praticamente 20 anos mais velha que meu pai, ela já tinha 4 filhos e os 4 filhos dela já eram adultos, eram 2 homens e 2 mulheres. E aí o tempo passou
E eu, quando fiz 10 anos, eu comecei a compreender algumas coisas. Eu falei, eu não quero mais viver aqui, quero viver com a minha mãe e meus irmãos. E fui para a casa do meu pai, da minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade muito diferente daquela que eu vivia. Porque eu vivia na zona norte do Rio de Janeiro, e até os 10 anos de idade eu fui criado em uma condição de vida economicamente estável. Eu era educado numa escola pública, mas naquela época, na década de 70 e 80, o ensino era muito mais completo, vamos dizer assim, do que nos dias de hoje. Então, só para você ter uma noção, na quinta série eu tinha 13 matérias, e dentre essas 13 matérias eu tinha 2 idiomas, que era inglês e francês. E aí, quando eu me mudei e fui morar na casa dos meus pais, eu cheguei numa casa na Baixada Fluminense, numa rua que não tinha asfalto, não tinha sequer calçamentos de pedra. Ao lado da nossa casa tinha um valão, uma vala bem grande, que quando chovia muito aquilo transbordava, aquela água entrava dentro de casa. Uma casa pequenina, de telha, com 2 quartos, onde num quarto ficava minha mãe com o meu pai, no outro quarto ficavam minhas 2 irmãs e dormiam os meninos na sala. A casa de banho da casa onde nós morávamos, a gente chamava de cova, porque ela tinha exatamente 7 palmos de comprimento, assim. E diz que quando a gente morre, a gente vai para debaixo de 7 palmos, né, de terra. Era pequenininha. E era estreitinha, estreitinha, estreitinha. Ela era mais estreita do que a largura desse teclado aqui, bem estreitinha. E assim, a situação era muito diferente daquilo que eu estava acostumado a viver. Mas isso não me impactou negativamente. Eu senti a diferença, mas em contrapartida eu estava feliz, porque eu fui morar com os meus irmãos, fui morar com os meus pais, e aquilo para mim era uma alegria muito grande. Mas eu não sabia que meu pai batia na minha mãe. Eu não sabia que meu pai espancava os filhos. Eu não sabia que meu pai não comprava comida, que a gente passava privações. Eu não sabia que meu pai não dava roupa para os filhos. Eu não sabia nada disso. E eu cheguei para morar com meus pais aos 10 anos, e aos 10 anos e 3 dias depois que eu cheguei, meu pai falou, se quiser alguma coisa, tem que trabalhar. Falei, tá bem, trabalhar onde? Ele tinha na frente de casa assim, um comércio, né, que vendia bebidas e tal, não sei o quê. Vai trabalhar ali. E eu comecei a trabalhar ali, naquele comércio. Só que o meu pai nunca deu uma moeda de pagamento para mim, muito menos para os meus irmãos, até porque meus irmãos não trabalhavam com ele. Meus irmãos são da área de mecânica, de funilaria, pintura de carros e tal, então eles não trabalhavam com meu pai. E eu comecei a trabalhar ali, fiquei por um tempo, meu pai depois abriu não sei como que chama, mas um bar bem grande assim, que tinha música ao vivo aos fins de semana, e virava noites e noites e noites e noites ali trabalhando, e aquele ambiente horrível, onde só tinha pessoas viciadas em álcool e prostituição, e tinha de tudo ali, e eu, um menino crescendo, e vendo aquilo tudo, até que os 15 anos de idade, meu pai trocou de ramo e montou uma fábrica de laje pré-moldada, eu comecei a trabalhar ali, e era peso, e vamos embora, vamos trabalhar, e depois uma casa de material de construção, e vamos embora, vamos carregar, vamos descarregar, vamos pegar peso, vamos fazer, vamos acontecer, e tal, até que aos 17 anos meu pai foi embora. Sumiu. E a minha mãe ficou, onde que ele está? Ninguém sabia onde ele estava. Ele já estava com outra mulher. Já tinha conseguido, não vou dizer outra família, mas já tinha ido morar com outra pessoa. Alguém me arruma um pouquinho d'água, por favor? Gripado. E aí, minha mãe, desolada, convenci minha mãe para que ela fosse morar na cidade onde ela nasceu. Ficava a 300 quilômetros de lá de onde a gente morava, e minha mãe foi embora. Beleza. Ficou, então, eu e meu irmão mais novo, porque os 3 mais velhos já tinham casados, para fugir de casa. Não conseguiam viver ali, porque era um inferno mesmo. E ficou eu e meu irmão mais novo. O tempo foi passando, as coisas foram se desenrolando. Até que, por fim, imagine isso, irmãos, eu já tinha aceitado a Jesus.
E minha família toda era cristã, era evangélica, mas o meu pai continuava. Onde? Qual era a religião? Meu pai manifestava demônio em casa. Meu pai se furava e não se machucava porque tinha corpo fechado. Meu pai conversava com as entidades. Eu cheguei a ver meu pai conversar com as entidades. Era uma coisa terrível. Mas tudo bem, minha mãe foi embora, fomos morar eu e meu irmão ali. E aí minha vida começou a se desenrolar. Só que, imagine, eu fiquei 10 anos sendo criado por uma pessoa que não era minha mãe. Fiquei 7 anos e meio com os meus pais e os meus irmãos. E depois fiquei sozinho. E aí, quando conheci minha esposa, eu era muito novo, fui pai muito novo, casei muito novo, casamos, Deus abençoou. E a nossa vida discorreu até agora. Vivemos muitas coisas, só que de tudo que nós vivemos, seja altos e baixos, de tudo que eu contei para vocês, que é só um pouquinho, fora todas as outras coisas, existe uma coisa muito interessante nisso tudo, que o que aconteceu comigo também aconteceu com você. Você arrisca dizer? Desconfio que seja? Não. Em todo o tempo, o Senhor estava comigo. E na tua história não é diferente. Em todo o tempo, o Senhor está contigo. Sejam nos momentos bons ou ruins. Quem fez o sol foi Deus, mas quem fez a chuva também. Quem manda a brisa do refrigério é Deus, mas quem manda a tempestade também. Quem faz a maré baixa, a maré alta, tudo pertence a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o que eu quero dizer para você é que a gente precisa ser bem-aventurado. Bem-aventurado não é algo que alguém constrói em nós. É algo que nós reconhecemos que já existe em nós. Ah, mas eu passo dificuldades. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu... Seja feliz. O Criador do universo habita na tua vida. Habita em você. Não adianta. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida plena, em abundância. Está difícil? Glória a Deus. Está bom? Glória a Deus. Faltou? Glória a Deus. Lembra o que Davi disse? O Senhor é meu pastor e nada... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu correria. Foi isso que ele disse? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como dizia o Pablo Marçal, acho que o Davi pegou o código. Davi descobriu que não é o ter, é o ser em Deus. Põe para mim o próximo slide lá, faz favor. E a gente precisa entender por quê. Eu sou feliz porque eu sou... Contei um pedacinho daquilo que eu vivi para vocês. Mas passou, irmãos. Podem vir novas dificuldades, novas tribulações, mas eu tenho que me manter sempre animado, porque Cristo venceu o mundo. Teremos tribulações, aflições? Sim. Mas tem de bom ânimo. Não desanime. Siga em frente. Saiba que você agora é uma nova criatura. Você é nova criatura. Essas coisas velhas passaram. E eu quero deixar aqui um parêntese, um alerta para nós, que é o seguinte: se você remoer o passado, achando que vai resolver alguma coisa, você está redondamente enganado. O passado passou. Sabe por que o agora tem nome de presente? Porque realmente é um presente que Deus nos dá, é uma dádiva.
O passado, ele serve para que a gente tome experiências de lá, para que a gente veja onde errou, onde acertou, para que a gente aperfeiçoe o dia de hoje, para que num futuro que Deus possa nos dar, nós estejamos mais felizes ainda. Ah, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Sim. Mas e o que está acontecendo agora? Se você esquecer que você foi regenerado por Deus, que você foi redimido, transformado, perdoado, que você agora é uma nova criatura, a sua vida perde sentido. Lembra lá o que o salmista disse? Bem-aventurado é aquele que não anda conforme o conselho dos ímpios. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas não vai dar certo, não. Não faz, não. Não vai, não. Ei, olha, a situação está difícil. Ei. A guerra está chegando. Mal sabem eles que a gente já vive em guerra há muito tempo. A nossa guerra ela é invisível. Nossa batalha é invisível. E mesmo que haja guerra que exploda uma bomba aqui agora, nós já somos mais que vencedores em Cristo. Tem uma canção do Leonardo Gonçalves que diz assim, se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Porque se a gente vive uma vida simplesmente pautada e esperançosa nas coisas deste mundo, nós estamos fritos, irmãos. Porque o melhor de Deus é Cristo para nós. E Deus há de nos levar para viver com Ele eternamente, desde que creiamos nisso. Passa para mim, faz favor. Eu sou uma nova criatura porque eu sou o filho de Deus. Eu sou feliz porque eu sou filho de Deus. Todos os que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para isso precisamos crer no seu nome. Crer de que Ele está vivo. Crer de que Jesus é o único, o suficiente Salvador, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ai, mas eu sou filho de Deus também. Você quer em Cristo? Não. Então, lamento dizer. De qual Deus eu não sei. Mas o Deus Todo-Poderoso, talvez não seja. Ah, mas Deus não fez todo mundo? Fez. Mas a adoção de filho vem por intermédio de Cristo, da aceitação da morte, do sacrifício de Cristo na cruz. Tudo está interligado com o Filho, tudo nos direciona para o Filho, e tudo o que vai acontecer no futuro, no porvir, também tem relação direta com o Filho. É Cristo. Eu não creio. Tudo bem, eu creio. Ninguém é forçado a crer em nada. Mas depois também ninguém reclame dos resultados de nada. Então nós temos que ser felizes, porque nós sabemos quem nós somos. Somos nova criatura, somos filhos de Deus. Feliz é aquele que sabe quem é. Você sabe quem você é? E outra coisa, irmãos, existe uma coisa muito importante que é, se nós estamos em Cristo e somos nova criatura, as coisas velhas passaram, os hábitos velhos passaram. As manias velhas passaram, os vícios passaram, o pecado passou. Ah, mas eu continuo pecando. Glória a Deus. Mas se você criar um pecado de estimação, se você todas as vezes vai lá visitar aquele pecadinho, você não é uma nova criatura. Nova criatura é nova criatura. Renovado, transformado, refeito pelo poder de Cristo. Isso é ser uma nova criatura. O próximo slide, por favor. Eu sou feliz porque eu não sou do grupo dos incrédulos. Nós lemos ali no Salmo de que, além de tudo, o conselho dos ímpios também não se detém no caminho dos pecadores. Não sou do grupo dos incrédulos.
E aí a Bíblia nos diz lá, ó, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto a sociedade, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Qual é? Tem mais, né? E que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação do santuário de Deus e os ídolos? Olha, você é santuário de Deus. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Pode passar. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dos incrédulos. Separai-vos, diz o Senhor, santificai-vos. Não toquem nas coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu sei quem eu sou. Eu sei com quem eu convivo. Como eu convivo. Ah, mas eu não consigo ficar longe porque eu trabalho no meio de um monte de gente incrédula. Fique feliz, porque a Bíblia diz que você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é o crente que vai fazer com que o incrédulo conheça o Deus que te tornou crente. Irmãos, depois que eu estava, durante o período em que eu fui preparar essa mensagem, eu fiquei pensando muito acerca de nós como crente. Eu tentei olhar pelo ponto de vista do mundo. Tem muito crente, irmãos, que não demonstra um pingo de felicidade por pertencer a Deus. Um pingo de alegria. É testemunho para cá, testemunho para lá. Nunca está bom, irmãos. E aí, varão, tudo na paz? Eu sempre brinco assim, o pessoal fala, como é que tá, João? Eu falo, estou velho ainda. E o pessoal não entende. Está velho ainda? Estou velho ainda, irmão, porque quando o Senhor vier, não haverá mais doença, nem dor, nem choro, nem morte, nem nada. Eu vou ficar novinho em folha. E você também. Então agora, nesse momento, eu ainda estou velho. Mas não vou ficar mais daqui a um tempo. Irmãos, nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo, para refletir a luz de Deus. Nós fomos chamados para dar leveza a esse mundo pesado, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso o Espírito de Deus está sobre nós, para levar liberdade aos cativos, veste de louvor àqueles que estão tristes, amargurados. E a Bíblia nos mostra ali no Salmo 1 que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiro. Nós somos levantados por Deus como carvalhos de justiça. Se a gente observar só as dificuldades dessa terra, realmente a gente não fica feliz. Mas se nós olharmos a benevolência de Deus, a alegria toma conta do nosso coração. A gente cantava um louvor antigamente e dizia assim, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E esse louvor é uma verdade. Sabe por quê? Eu aceitei Jesus em 11 de julho de 85. 85. Tem gente que fez assim, gente, existiu esse ano? Sim, existiu. Aceitei Jesus em 11 de julho de 85. Mas eu não conhecia Jesus. Eu aceitei porque alguém falou, vai lá, vai lá, vai lá. E eu, aonde? Mas a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E aí, em 1994, eu passei, como diz lá no jargão do povo assembleano, passei pelo estreito, passei no deserto. E aí eu falei,
Eu era militar na época, eu cheguei no quartel e falei para um cabo que tinha lá, que era da Igreja Batista. Eu falei, Vitão, ora por mim. Aí ele olhou para mim, tinha um outro cabo perto chamado Waltenberg. Um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um. Aí o Vitor falou, está falando comigo? Eu falei, tô, ora por mim. O homem era batista, né? Ele falou assim, eu não. Aí eu falei, como assim, rapaz? Você não é crente? Você não é diácono? Ele falou, eu oro com você. Aí eu falei, que isso, homem? Ele falou, eu orar por você é muito cômodo para você. Quem está sentindo a necessidade é você. Então, eu oro com você. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu acho que aquele momento foi um momento que eu comecei a conhecer Jesus. Eu falei, espera aí. Então, eu não preciso pedir para você que é diácono, pastor, para orar? Não. Deus ouve a oração do justo. Ore aí. Ele fechou o almoxarifado, o armazém. Eu fui para um cantinho, me lembro como se fosse hoje. Tinha um rolo de papel daqueles de embrulho grandão assim. E eu fui no cantinho, ajoelhei e falei, olha, Jesus, eu não sei se realmente o Senhor me ouve. Eu já estou há alguns anos aí, indo à igreja, indo lá, cantando e tal. Mas até hoje eu não vi nada de concreto acerca do Senhor. Mas se o Senhor me ouve, existir eu creio que tu existes. Mas me ouvir eu não sei, porque eu não sou merecedor da tua atenção. Mas o Senhor me ouve, me tira dessa. Se o Senhor me ouve, prova para mim que o Senhor me escolheu. E Deus me ouviu. E Jesus falou assim, estou aqui, filho. Oh, homem de pequena fé. Por que você duvida? E Deus me deu aquilo que eu havia clamado a Ele. E eu falei, realmente, Jesus existe, está vivo e olha para mim. E aí eu comecei a conhecer Jesus. Eu falei, opa, como é que eu faço para te conhecer, Jesus? Fala comigo. As minhas orações, irmão, são orações meio doidas, assim. Eu não tenho, assim, formalidade e tal. Eu oro com Deus, assim, meio estranho. Então, eu não vou nem arriscar falar para vocês. Mas eu fui desenvolvendo ali um desejo tão grande de conhecer Jesus, de falar com Ele, de sentir a presença dEle pelo Espírito Santo, de me alegrar nele, de chorar com Ele. E eu estou aí até hoje. Até hoje. Vocês estão vendo aqui? Eu nem deveria estar aqui, irmãos. Eu tinha tudo para dar errado. Não sei se eu dei certo, mas estou no caminho certo. E Jesus tem sido muito bom para mim. Muito bom. Muito mais do que eu pedi e muito mais do que eu imaginei. Jesus é bom demais. É bom demais, é maravilhoso. Por isso que eu sou feliz. Por isso é que eu sou feliz. Matos Nascimento canta, né? Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. É bom demais. Ah, mas o inimigo não se levanta? Não, irmãos. Ele vai fazer o quê? Essa é a função dele. A função dele é acusar e é tentar, irmãos. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Se você andar com medo do diabo, preocupado com o que ele pode estar falando da tua vida, suas pernas não se movem. Siga em frente, irmão, tenha bom ânimo. Levanta a cabeça, Jesus é contigo. Perca o medo, deixa o amor entrar no teu coração e lançar fora todo medo. Vamos embora, vamos para frente, as coisas estão no fim, Jesus está voltando, as coisas vão acontecer como Ele disse que aconteceriam. Nós estamos preparados para ir com Ele? Ou nós vivemos uma vida de amargura, de tristeza, de rancor, de mágoa, não libero perdão, não peço perdão, eu estou assim, eu estou assado. Hoje é dia de libertação. É dia que o Senhor falou assim, seja feliz. Passe para mim, por favor. Eu sou feliz porque eu sei cultuar ao verdadeiro Deus. A gente, quando fala de culto, muitas vezes a pessoa fala assim, quando eu chegar lá na igreja, né, eu vou sentar naquela cadeirinha de costume e vou ali cantar os louvores com Gabriel, tal, não sei o quê. Cultuar não é isso, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem a Deus o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todas as vezes que você renuncia à tua vontade, Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Renuncie à tua própria vontade, à tua carne. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se você renuncia à tua vontade, se você apresenta o teu sacrifício diário a Deus, com amor, gratidão, contentamento, se você se santifica, se você se separa dos incrédulos, como nós lemos aqui, se você tem alegria, júbilo, como o salmista nos ensina, se você vier entrar aqui nos atos do Senhor para adorar o nome dEle, louvai ao Senhor com alegria. Mas meu coração está pesado. Louve ao Senhor com alegria. Davi vinha trazendo a arca que estava lá longe e de repente ele não aguentou. Ele, segura essas roupas aqui, segura aqui. E começou a pular no meio da estrada e dançava e adorava o nome do Senhor. E a gente fica... Enquanto Jesus foi esbofeteado, foi chicoteado, foi açoitado, teve uma coroa de espinhos enfiado na sua cabeça, foi envergonhado, foi perfurado, foi crucificado, sem um pingo de vergonha, foi como uma ovelha muda para o matadouro, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que deveria ser nosso, estava sobre ele para que nós tivéssemos a paz. E às vezes a gente não se alegra em adorar a Deus porque temos um problema aqui e outro ali. Qual o tamanho do nosso problema e que Deus não possa resolver? Qual o tamanho do pecado que o sangue de Cristo não possa pagar? Nosso culto racional, lógico, inteligente, não é estar aqui simplesmente para bater palma. É em casa adorar a Deus, respeitar os pais, honrar, respeitar o esposo, a esposa. É no trabalho, é com os colegas, é na vizinhança, é no dia a dia. É você representar o reino de Deus que foi estabelecido dentro do teu coração. Cultuar a Deus é você fazer com que as pessoas vejam que o Deus Todo-Poderoso, que habita acima de todas as coisas, é tão maravilhoso que Ele também habita dentro de você. Porque Ele mesmo diz, eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens. Sabe por quê?
Porque Ele habita no templo que foi feito pelas mãos dEle mesmo, você. Então apresente a Deus o teu corpo. Se algo te seduz e quer te levar ao pecado, não vá. A Bíblia, inclusive, nos adverte para que nós não pequemos contra o corpo, porque o corpo é a habitação, é santuário do Espírito Santo. Esses dias lá em casa eu conversava com a minha esposa e depois eu comecei a pensar sobre algumas coisas que a gente falava e eu falei, às vezes a gente ameniza muito as coisas que estão erradas, acho que por conveniência, e uma coisa que a gente quase não fala, os irmãos me perdoem, não quero assim ferir ninguém, mas é uma coisa que é uma verdade. A Bíblia nos ensina que mentir é pecado, certo? Não é isso? Prostituição é pecado, certo? Não é isso? Adultério é pecado? Mas gula também é. E eu falava com os jovens lá na igreja esses dias que a gente acostumou a ter pecados aceitáveis. Isso não pode acontecer. Porque se você parar para analisar, eu ouvia muito isso no Brasil, eu chegava nas festas, o pessoal comia. Que isso, gente? Não, crente não bebe, tem que comer. Não, isso é engano do diabo. Isso é mentira. É pecado, irmãos. Comer desordenadamente é ferir o corpo, que é santuário, templo de Deus. Gera doenças. Nós conversávamos sobre uma pessoa conhecida nossa, que come muito, está doente, irmãos. Anda com dificuldade assim, ó. E ainda virou para minha esposa e disse assim, eu preciso fazer uma bariátrica porque meu joelho não aguenta mais meu peso. Não. A bariátrica está aqui. E sabe como é que a gente conserta as coisas que estão erradas aqui? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos moldem aos padrões deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se Cristo me fez uma nova criatura, eu não sou uma nova criatura parcial, eu sou uma nova criatura integral, corpo, mente e espírito. Então tem que renovar a mente para que só assim possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem gente que quer experimentar a vontade de Deus, mas a mente não deixa de ser cauterizada. A mente continua cativa de um monte de coisas que não deveria. Renove a sua mente em Cristo. A Bíblia nos ensina que uma maneira que nós temos de renovar a nossa mente é pensar nas coisas que são do alto. Isso aqui, irmãos, é extraordinariamente curador. Você pega, mas eu não entendo nada que está escrito, como não entende? Tem versões hoje fáceis, simplificadas para que você entenda. Mas vou dar uma dica para vocês. Leia o livro de Provérbios todo. O mês tem 30 ou 31 dias. Tira um dia, um dia do mês e vai lendo um versículo por dia. Se tiver 30 dias, no último dia você lê 2 capítulos. Lê um capítulo. Provérbios 1, dia 1º de janeiro. Provérbios 2, dia 2 de janeiro. Provérbios 3, dia 3 de janeiro. Provérbios 4, dia 4 de janeiro. Provérbios 5, 6, 7. Muitos ensinamentos ali. Mas não leia. Leia. Nós lemos um versículo só dos Salmos. Olha o tempo que a gente está aqui. Já passei até da hora. O pastor já fez assim para mim, assim. Brincadeira, irmão, não faz nada não. Fez não. Mas leia para se alimentar, irmão. Dizem os especialistas que se a gente mastigar bem, nós absorvemos melhor os nutrientes. E a Bíblia nos ensina isso, que nós temos que ruminar a palavra de Deus o dia inteiro. Mastiga, mastiga,
mastiga, mastiga, e vai mastigando. E mastiga, 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 e o alimento vai nutrindo o teu espírito. Você sabe como é que nós somos libertos? Pela palavra. Nada se faz sem a palavra. Se uma pessoa está endemoniada, você precisa da palavra e falar: sai em nome de Jesus. Se você fizer um pirlim-pim-pim com a mão assim, jogar um raio, não sai não, irmão. Se alguém estiver triste, ela espera que alguém traga uma palavra de ânimo. Se alguém estiver alegre, quer falar porque está eufórico, está empolgado. Olha, conquistei, consegui. Tudo é pela palavra. Quer ser liberto de alguma coisa que ainda te prende? Seja liberto pela palavra. A Bíblia diz que Jesus estava lá no deserto, né, já 40 dias, 40 noites, foi levado lá pelo Espírito e o diabo chegou aí. Você é o Filho de Deus, né? Ah, que legal. Tem um monte de coisa para te oferecer aqui. Jesus venceu o diabo pela... A palavra tem sido nossa arma. A boa palavra. Eu sou estourado, sou. Ele sabe como eu sou. Às vezes chega o pessoal lá falando isso aqui. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, me cura, me transforma. Não é para a gente ser bobinho, não, irmãos. Você precisa ser firme. Vocês lembram o que aconteceu com Davi? Davi foi lá, fez um monte de coisa errada, pecou com Batseba, enviou o marido dela para morrer na guerra, e Natan chega e fala: olha, Davi, tinha bem um homem ali que criava, né, tinha um rebanho grande e tal, não sei o quê. E aí ele foi lá, ficou de olho grande na única ovelha que o outro tinha, foi lá e pegou. Davi: manda matar! Ô, Davi, eu estou falando de você. E ele... A palavra tem poder, irmãos. A gente ouve dizer assim: a tua palavra tem poder. Não, a palavra que tem poder é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus flui através de nós, ela tem poder. E a Bíblia, inclusive, nos diz assim: uma boca que abençoa é a mesma fonte que amaldiçoa? Uma fonte pode jorrar 2 tipos de água? Uma água potável, boa, doce, e outra água amarga? Será que nós não estamos tristes, inclusive por conta das palavras que a gente diz? Amaldiçoar nossa família, sem querer, sem perceber. Amaldiçoar nossos filhos. Eu pedi perdão aos meus filhos, irmãos. Quando eles eram pequenos, falavam: você é burro, não sei o quê. Eu fiz isso. Eu falei: ó, quebra essa maldição em nome de Jesus. O que a gente tem feito? Passe para o próximo, por favor, senão não vou acabar isso assim, esse ano ainda. Meus irmãos já querem almoçar. Eu sou feliz porque eu sei seguir aos mandamentos. Eu acho interessante que tinha um monte de gente, assim, entendida do assunto lá da lei. Chegou para Jesus e falou assim: qual o mandamento? Que a palavra nos diz? Jesus falou assim: o mandamento vocês sabem qual é, mas eu vos dou um novo mandamento, que é: ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Nós falamos agora há pouco sobre gula. Se eu não me amo e não me cuido, eu consigo amar e cuidar de vocês? Como é que pode, né? Interessante. A palavra diz assim: ó, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame. É difícil, né? Tem uns irmãos aí que são prova. Só que Deus, ele nos dá discernimento. A Bíblia diz que nós discernimos em espírito as coisas que são espirituais. Se chega alguém que não é irmão e quer se passar por irmão, Deus revela. Se chega um irmão que é irmão, mas ainda não se considera irmão, Deus revela.
Lembra que a gente não pode ficar no meio da roda dos incrédulos? Uma das coisas que a Bíblia mais condena, inclusive em Provérbios 6, diz que Deus odeia a língua que lança difamações. Uma das coisas que a Bíblia mais condena é contenda. Se você for para Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, você vai encontrar lá que não pode haver divisão, facção, briga, isso e aquilo outro. Não se misture com os incrédulos, mas ame o teu irmão. Ah, mas é meu inimigo. Ame e ore por ele. Ninguém está mandando você se misturar, se assentar na roda, muito menos seguir os conselhos deles, muito menos andar pelo caminho deles. A Bíblia ensina que nós temos que amar. Amar é dedicar a pessoa, ao outro, aquilo que Deus dedicou a nós. Ah, mas aprenda a separar as coisas. Ah, mas eu não posso ser amigo? Aí é com você. Aí é com você. O que você pode é ser amigo, mas tem que ser um amigo que ama. Porque tem muitos que se dizem amigo, mas não amam, só tem interesses. E isso é um perigo. Isso também nos deixa triste. Mas se eu sei que eu sou feliz porque eu sei como seguir aos mandamentos de Cristo. Amo a Deus sobre todas as coisas. Eu não traio a Deus. Quem ama não trai. Eu amo os meus irmãos como eu me amo. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz para nós que nós não devemos desejar aos outros aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. Então, se eu quero ser abençoado, eu sou abençoador. Se eu quero ser feliz, eu faço feliz. Se eu quero ser próspero, eu prospero alguém. Se eu quero ser cuidado quando estiver velho, eu tenho que cuidar de alguém enquanto tenho condições de cuidar. Eu passei dificuldades quando era jovem. E tinha uma irmã que estendia a mão para nós. Nos abençoava, nos ajudava muito. Hoje a vida dela é uma benção. Porque toda semente que a gente planta, lá na frente, o fruto a gente colhe. Se você plantar uma semente ruim, lamento lhe dizer, o seu fruto não vai ser bom. Não olhe a quem. Não olhe por quê. Não espere assim, se eu fizer, Deus vai. Não, irmão, faça como Abel, como nós lemos aqui no começo. Separe a tua primícia, ofereça a Deus. Você sabia que quando você abençoa a vida de alguém, você está honrando a Deus? Sabia que quando você ajuda alguém, você está honrando a Deus? Por isso que ele diz, faça ao teu próximo. Vamos passar para o próximo slide, por favor? E lá diz, eu sou feliz porque estou perdoado. Lembra que eu disse que feliz é aquele que sabe quem é, com quem convive, o que faz, onde está e para onde vai? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a mentira está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo derramou o sangue dele para que você fosse lavado e remido de todo o pecado. E você não é feliz por isso? Nosso passaporte para o inferno já estava carimbado antes da gente chegar lá. Aí Jesus veio, olhou e falou, opa, peraí. Vamos mudar o destino da viagem deles aqui. Ó. Rasgou a cédula de dívida que nós tínhamos e falou, agora, onde eu estiver, vocês vão estar também. A gente ia para o inferno, irmão. Estava condenado. Aí Jesus falou assim, não. Não, que é isso? Eu amo
a cada um desses. E é por isso que eu me entrego por eles. Eu vou mudar aqui o rumo de vocês. Sigam por mim, porque eu sou o caminho. Isso não é motivo de ser feliz? De ter o pecado lavado, de ser perdoado por tudo que a gente fez, de Deus lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos no tempo que éramos ignorantes? Hoje não. Hoje eu me alegro e fico alerta. Vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor aí, ó. O mal está batendo a tua porta, está à espreita aí, como ele disse para Caim, né? O mal está ali na tua porta batendo. Você abre a porta e manda ele entrar? Como é que pode? Fiquem atentos, mas sejam felizes, porque você foi perdoado pelo Todo-Poderoso. E eu acho que está no final, não está? Faltam uns 15 ainda? Meu Deus, então vamos. Eu sou feliz porque eu também estou. Vocês já assistiram aqueles filmes de antigamente que o pessoal tinha um negócio preso aqui com uma bola de ferro pesada, a pessoa não podia andar para lugar nenhum, ficava presa ali. Já viram um filme que tem uma cela pequenininha, a pessoa fica tipo uma solitária ali e tal? Era ali que a gente estava, irmãos. Mas agora já não há nenhuma condenação, porque nós estávamos ali, porque o diabo ficava assim, não presta não, não presta não, não presta não, vou levar, não presta, vou levar, não presta, eu vou levar, não presta. Aí um dia você fala assim, como é que eu faço para sair daqui? E aí, como diz a Bruna Carlos, né? Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Falou assim, eu defendo a causa deles. Abriu a cela, nos lavou, nos limpou, viu que nós estamos regenerados, nos tirou de lá. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas para ser livre precisa estar em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Mas eu não vou morrer? O corpo físico vai, provavelmente. Mas que pecado que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E é a vida eterna. Então nós estávamos em pecado? Sim. Condenados à morte? Sim. Já estávamos mortos para Deus? Sim. Mas revivemos em Deus e morremos para o mundo. Por isso somos nova criatura. Por isso agora somos filhos. Por isso agora somos regenerados. Por isso nós encontramos paz. Por isso temos alegria do Espírito. Porque hoje nós fisicamente estamos vivos, mas a morte que havia para a nossa alma já não há mais. Também estamos vivos para a eternidade com Deus. E bem-aventurado, feliz é aquele em que o seu nome se encontra escrito no livro da vida. Não é livro da morte, é livro da vida. Nós estamos livres em Cristo, da condenação do pecado e da morte. Passe para o próximo, por favor, querido. Sou feliz porque vou morar eternamente com o Pai. Olha que linda essa passagem de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É para aí que você quer ir? Tem um louvor antigo que diz: caminhando eu vou para Canaã. Aí também diz assim, ó, se você não vai, não impeça eu ir. Vamos caminhando para Canaã. Chegou no último já? Ou falta mais algum? Então, este é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que sabe quem é, que sabe com quem convive, que sabe o que faz, que sabe onde está, que sabe para onde vai. E bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele fizer prosperará. Quero te convidar para que você que estava meio assim, né? Não, saia daqui feliz. O Senhor é contigo. Deus abençoe a tua vida. Não só um jargão, mas que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família poderosamente. Amém? Muito obrigado, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra dessa abençoada. Deixa eu ficar de pé, igreja. Abençoada, abençoada. Não sei nem o que falar. Surpreendeu, mudou e faz você pensar. Esse Deus tremendo que nós servimos. Mas eu não poderia deixar de falar alguma coisa. Se você quer escrever seu nome no livro da vida, se você não aceitou Jesus ainda e quer aceitar, ou quer voltar, estava desviado, alguma coisa assim, desviado é a palavra, está errada, né? Estava afastado, mas o Pai está de braços abertos, querendo te receber de novo. Durante esse louvor agora, vou dar um tempo para você pensar. Se você sentir vontade no teu coração, vem à frente, vamos orar por vocês, amém? Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo